Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte. A gente vai conversar hoje sobre o artigo 5º, aula número 3 sobre o artigo 5º, direitos fundamentais, tudo sistematizado, né? Vamos lá? Olha só, hoje a gente vai falar sobre liberdade. Na aula passada a gente falou sobre a vida, hoje a gente fala sobre liberdade, um dos direitos mais importantes previstos na Constituição da República, em especial lá no artigo 5º. Vamos falar de direitos relacionados à proteção de liberdade, todos eles, né? É aqui no estudo sistematizado do laccursos.com.br. Então vamos lá, liberdade. O que a gente tem de interessante e de importante para falar sobre esse assunto hoje? Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à liberdade. Assim como a vida, a proteção da liberdade é uma proteção relativa, né? Ou seja, comporta exceções. Quando a gente fala em proteção da liberdade, quando a gente fala em tutela da liberdade, a gente está falando de um direito relativo. Por que relativo? Porque a gente bem sabe que é perfeitamente possível cercear, limitar a liberdade das pessoas. Basta você pensar numa prisão. A prisão é sim uma violação, é sim uma limitação da proteção da liberdade do indivíduo. Mas é uma limitação, é uma violação, é um cerceamento previsto e autorizado pela Constituição da República. Portanto, esse modelo de cerceamento ele está inserido no sistema democrático, no sistema constitucionalista previsto no Brasil. Tá? Exceções à garantia da liberdade, por exemplo, a prisão. Né? O princípio da legalidade também interfere nesse ponto. Por que o princípio da legalidade? Você não pode se utilizar as suas liberdades para poder, de alguma maneira, descumprir a lei. Você tem liberdade de pensamento, tem liberdade de expressão, mas a tua liberdade não pode contrariar dispositivo legal, muito menos dispositivo constitucional. Hoje cedo, quando eu vinha para Brasília, eu ouvi na rádio falando o seguinte, que movimentos populares de apoio ao governo federal vão iniciar neste final de semana e na semana seguinte bloqueio de estradas importantes no país como uma forma de protesto ao impeachment da atual presidente da República, a presidente Dilma. Isso tem a ver com liberdade? Vamos lá, o que você acha? Isso tem a ver com liberdade? Será que a gente está falando o bloqueio, olha só, bloqueio de uma BR, por exemplo. Bloqueio de uma BR, uma rodovia, né? Bloqueio de rodovias. Vamos colocar a rodovia que fica melhor, né? Bloqueio de rodovias. O bloqueio de rodovias, ele está vinculado ao direito de liberdade? Está vinculado ao direito de liberdade ou de tutela da liberdade? Esse é o ponto, né? Se a gente for pensar na liberdade aqui como liberdade de protestos, sim, está perfeitamente ligado a ideia de liberdade com a ideia de liberdade de protestos, ou seja, eu tenho o direito de manifestar minha opinião favorável ou contra ao governo federal, à atual situação, ao impeachment e por aí vai, mas o fato é que essa liberdade de expressão não pode, em momento algum, resguardar alguma ilegalidade. Que ilegalidade nós teríamos aqui na ideia de um fechamento de rodovia? Vamos lá. Que ilegalidade que eu tenho aqui? Vamos pensar na rodovia. Rodovia, ela representa um serviço público. Um serviço público. E todo serviço público está sujeito a um princípio administrativo super importante, que é o princípio da continuidade do serviço público. E aí eu te pergunto, será que eu posso, com um protesto sobre o argumento de exercício da liberdade de expressão, exercício da liberdade de manifestação, será que eu posso bloquear uma rodovia, interromper um serviço público? Complicado, né? À medida que você tem a liberdade de exercer seus direitos, em especial o direito de manifestação, esse seu direito de manifestação ele não pode, de forma alguma, limitar, por exemplo, a realização de um serviço público ou limitar o direito de ir
e vir de outras pessoas, né? Porque aí você corre um risco enorme dessa liberdade se transformar numa ilegalidade, né? Aí você pode pensar o seguinte, pô, mas então eu nunca vou poder fazer um protesto com efeito, paralisando uma rodovia, porque afinal de contas eu vou estar interferindo na liberdade de locomoção de outras pessoas. Vejam só, o bloqueio de rodovia não é algo, como é que eu posso dizer, admirável, né? Porque quando você bloqueia rodovias, você causa uma série de problemas, de caráter econômico, de caráter de saúde pública, de segurança pública. Então o bloqueio de rodovias não é o meio mais adequado, mais correto, digamos assim, de você manifestar. Mas é possível, perfeitamente possível, você exercer um bloqueio parcial. Sim, um bloqueio parcial. Se eu tenho duas pistas, por exemplo, libera uma. A outra pista fica bloqueada. Isso vai diminuir o fluxo de veículos, vai tornar tudo mais lento, mas você não interrompe o serviço público. Ah, mas e se for uma pista simples? Se for uma pista simples, de vai e vem, você interdita ela do mesmo jeito e garante a passagem de veículos só por uma das faixas de rodagem. Vai continuar causando tumulto, vai mostrar para todo mundo que você está indignado, que você está protestando e tal. Isso é o quê? Isto é o que a gente chama de ponderação, né? Proporcionalidade. Então a liberdade, ela é sim uma garantia, é um direito relativo. Ela é relativo. Via de regra, eu não posso, sob o escudo do direito de manifestação, bloquear uma rodovia para dizer que eu sou a favor ou sou contra o impeachment da presidente Dilma. Eu não posso fazer isso. Porque isso viola a liberdade de outras pessoas, isso viola a continuidade do serviço público, a necessidade de se garantir escoamento de grãos, escoamento de safra, transporte de pessoas doentes, transporte de passageiros e por aí vai. Então o meio liberdade de protesto, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, não pode, em momento algum, cercear a liberdade de um outro cidadão. Por conta desse modelo de protesto, que ele é muito utilizado no Brasil, vem sendo muito utilizado no Brasil por manifestantes, integrantes de grupos populares, a gente tem uma situação muito interessante. O bloqueio de avenidas, né? Bloqueio de avenidas dentro de uma cidade. Agora eu saio da estrada e vou aqui tratar de um bloqueio de avenidas. Vejam só, a mesma situação. Para eu bloquear uma pista dessa, algumas coisas têm que ser observadas para que o bloqueio não seja tido como ilegal. Pô, cabeça, mas então eu nunca vou poder bloquear uma avenida porque eu vou violar o direito de outra pessoa. Via de regra. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Cara, top de linha, né? Você quer fazer o nosso curso completaço da Anvisa? São mais de 200 videoaulas, mais de 280 horas por apenas 10 mensalidades de R$25 aí. São 100 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Grande curso aqui do LAC Concurso. Pode ter certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site lá, concursos aí. Você vai ter a oportunidade de assistir o restante dessa videoaula e muito mais aulas aí para a galera aí do LAC, ok? Ah, e esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula, então vai lá, acesse lá concurso lá, você pode fazer o download de graça dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus aí, espero você aqui no LAC estudando com a gente. Tchau, tchau.